Na semana passada, nós falamos sobre a importância da ultrassonografia no processo de avaliação de carcaça. E eu fiz a introdução de uma entrevista com o Dr. Matheus Vieira, da Pecos Tecnologia, dizendo o seguinte: antigamente, para se saber como era a carcaça, a chamada área de olho de lombo, que é exatamente aquilo que mostra o músculo, o tamanho do contrafilé, por exemplo, como forma de avaliar o animal, você precisava abater esse animal. Hoje, com a ultrassonografia, não é necessário abater o animal, você tem essa característica, você tem esse tipo de avaliação. E mais importante ainda, você identifica animais que pertencem a uma linhagem, vamos falar do Nelore, por exemplo, a uma linhagem do Nelore capaz de transmitir essas qualidades para a descendência. Muito bem, isso foi da semana passada. Hoje nós recebemos aqui, estamos também com o Dr. Matheus Vieira, da Pecos. O Matheus, inclusive, está lá em Sinop. Tudo bem, doutor Matheus? Obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito boa tarde. Também quero agradecer muito a oportunidade de podermos conversar mais a respeito, tirar as dúvidas dos amigos que nos acompanham, para que essa tecnologia ela possa ficar cada vez mais difundida, mais democratizada entre os criadores, seja de gado PO, seja de gado comercial. Legal, já já a gente fala com o senhor um pouco mais, porque eu quero apresentar o nosso entrevistado aqui do estúdio, que é o Naor Barbosa, gerente de marketing da 7 Estrelas. Eu disse na semana passada, você que assistiu se lembra, nós mostramos as vantagens da ultrassonografia e vamos trazer na semana que vem alguém que utiliza essa técnica do ultrassom no rebanho. Vamos saber que vantagens a 7 Estrelas teve na ao fazer a avaliação de carcaça pelo ultrassom. Zaidan, ainda bem, né, que nós temos essa tecnologia agora. Agora não, né? Ela já, na verdade, Matheus vai explicar um pouco, que é quem domina o assunto. Nós só usufruímos da capacidade técnica da Pecos lá. Você se lembra, nas últimas vezes que nós viemos aqui, na eleição dos 7 da 7, aquilo que eu te falei, que 96% das pessoas observam e valorizam, na hora de escolher um reprodutor, a caracterização de conformação visual de carcaças ainda. Só que não basta isso. O ultrassom, ele vai conferir uma certeza de que aquela carcaça realmente é de qualidade, que a musculatura, quando esse animal for abatido, vai produzir mais carne, menos osso, vai ter um rendimento maior de carcaça. E ainda, além disso, nós temos que pensar muito nesses mercados que estão crescendo, os mercados gourmet, de carne gourmet, né? Você sabe, bife Kobe é uma fortuna, né? E então, pensar na carne de qualidade diferenciada, suculência, sabor. Então, algumas características das carcaças, Matheus falou muito bem já da outra vez, e a gente acompanha e recebe a função dele, são selecionados, né? E são de alta e média herdabilidade, quer dizer, transmite para as outras gerações se você começar a apertar a seleção. E a 7 Estrelas, ouvindo esse público que quer animais de carcaça, embora sempre tenha feito uma escolha por animais de volume de carcaça, ela decidiu há muito tempo já fazer essa avaliação ultrassonográfica de carcaça. Que o Matheus me disse que até não são tantas propriedades que utiliza, eu até me surpreendi com isso. Eu também, eu me lembro que ele falou são poucos. Eu acreditava que eram muitas propriedades, assim, praticamente todas as seleções de Nelore faziam isso. Bom, mas o que eu tenho para falar, Zaidan, depois vamos dar a palavra para o dono da matéria, o que eu tenho para falar é que nós estamos muito satisfeitos com a evolução. Que ganhos vocês tiveram Olha no rebanho? Só. A área de olho de lombo, Zaidan, que é o que, assim, é uma característica que confere
o tamanho dos cortes cárneos, né? O rendimento da carcaça superior. Nós tivemos lá nas 7 estrelas da geração anterior para esta geração, lá todos os animais são avaliados, machos e fêmeas, né? Porque a gente possa utilizar realmente, tanto como ferramenta, na hora de vender o reprodutor, falar, olha, esse animal tem uma avaliação de carcaça assim, como também para utilizar na multiplicação dos animais que são excelentes. Nós tivemos mais de 18% de crescimento na área de olho de lombo de uma geração para outra, Zeida. Outra coisa extremamente importante. Então, quer dizer, esses animais estão evoluindo para altíssimos rendimentos de carcaça. Significa que os filhos desses animais, se vão produzir touros, carcaças mais... Vão produzir mais. Maiores, que vão render muito mais, né? Outra coisa extremamente interessante. O marmoreio é considerado excelente, Matheus depois vai falar sobre isso também, é de 3 para cima. Então, já são condições de marmoreio ótimas, né? Muito bem. E sempre se conhecia que Nelore não dava isso. Lá nas 7 estrelas nós conseguimos alcançar um marmoreio médio este ano de 3,19, Zaidan. Muito bom. Que é parecido com o do Angus, né? Aí tem uma carne que famosa. Tem que falar Vamos confirmar isso então com o Matheus Vieira. Abraço, Matheus. Matheus, duas coisas. Esse número, né, de índice de marmoreio do Nelore, que nós já temos no Nelore, está pareado com o do Angus, a carne do Angus. E a outra questão teve essa evolução de um rebanho para outro, 18% a mais na área de olho de lombo, ou seja, 18% mais músculo, mais carne. Não é ultrassom que injeta alguma coisa lá e a carne aumenta, né? Mas é uma identificação. Explica para a gente isso, doutor Matheus. Bom, falando do marmoreio, o Angus americano é o que nos dá o principal parâmetro em termos de média de marmoreio. A raça Angus americana hoje ela está entre 4,5 e 5 de marmoreio. A média do Nelore, do que nós já avaliamos, PECOS e toda a rede DGT desde então, é em torno de 2,5. Só que, como você bem disse, né, e foi falado na semana passada, ainda são pouquíssimos rebanhos de Nelore que fazem as mensurações de carcaça. E por que a gente usa o exemplo das 7 estrelas patrimônio genético? Eles trabalham com melhoramento genético de Nelore já há 40 anos. E resolvemos falar das duas últimas avaliações, ou seja, da geração 2021 e da geração 2022. E como o Naur já adiantou em termos de números, a gente teve um aumento no peso da geração 21 se comparada à 22. Houve um incremento de 5% de peso nas fêmeas e 1% nos machos. Porém, o que foi aferido? Que a área de olho de lombo nas fêmeas teve um incremento de 18% e nos machos de 5,5%. Colocou-se mais musculatura. Então o peso não é apenas... o peso é composto de ossos, vísceras e músculo. E esse peso que foi acrescido de uma geração para outra foi musculatura. Também aumentou-se o marmoreio, tanto dos machos quanto das fêmeas. A gente tem uma média de 3, porém tem indivíduos com marmoreio acima, marmoreio superior a 3. A gente está falando da média, né? Outra questão que a gente destaca bastante também é o incremento da gordura nas fêmeas. Hoje, essa geração 22 das fêmeas das 7 estrelas, elas têm em média 8,42 milímetros de EGS, ou seja, significa que serão fêmeas férteis, precoces, promoverão acabamento de carcaça, né? E os machos da mesma forma, é que existe uma diferença fisiológica de macho e fêmea devido à testosterona. Então os machos tendem a ter um nível de gordura um pouco abaixo das fêmeas,
E as fêmeas é por questões de gestação, lactação, né? Elas têm essa questão fisiológica que diferencia um do outro. Mas o que a gente foca hoje, lá nas 7 Estrelas, é o quê? Em uma geração, quanto se evoluiu em números de carcaça. E os números mostram isso. A evolução das características para área de olho de lombo. A área de olho de lombo por 100 quilos, que é uma medida muito interessante, que ela é complementar à área de olho de lombo, também houve um acréscimo muito grande. Significa que os animais colocaram peso, mas em carne. Então, por isso que a gente tem segurança em afirmar que a herdabilidade, ela é, sim, bastante significativa e já tem esse resultado. Em termos assim, de AOL por 100, né, o ideal seria um 15, a gente tem 17,50. Então, está bem acima da média. Isso daí pode se ampliar ainda. Mas temos que fazer um trabalho de equilíbrio, né? Além da carcaça, a gente tem uma série de outras características também concomitantes para se trabalhar, né? Então, o trabalho focado em produção que a 7 Estrelas busca, o resultado está aí para todos os amigos apreciarem e saberem qual o perfil de carcaça que eles podem adquirir, seja os touros repassadores, seja sêmen, sejam as matrizes para se fazer IATF ou embrião, ou até comprar embrião. Doutor Matheus, a questão é a seguinte, eu disse agora há pouco, é importante que se frise isso para que não haja dúvida. Não é a tecnologia da ultrassom que vai melhorar a genética. O ultrassom, eu queria que o senhor esclarecesse isso e reforçasse, o ultrassom vai identificar as linhagens dos animais que vão transmitir essas características de aumento da área de olho de lombo para a descendência, para os filhos, e aí sim haverá o melhoramento genético por causa disso. Queria que o senhor esclarecesse um pouco mais isso, doutor Matheus. Ótima colocação, Zaidan. O que a gente faz? Identifica os indivíduos. No caso das 7 Estrelas, lá se faz todos os contemporâneos, machos e fêmeas daquela geração. A gente faz as mensurações, identifica um por um todas as características avaliadas. Área de olho de lombo, área de olho de lombo por 100 quilos, espessura de gordura subcutânea, espessura de gordura subcutânea por 100 quilos, o ratil, que é o formato muscular, e o marmoreio. Muito bem. Se tiver apenas os números e não buscar trabalhá-los para que eles continuem em plena evolução, realmente o criatório não consegue evoluir em termos de carcaça. Lembrando que dos 3 mercados que existem hoje de carne, que é commodity, qualidade e gourmet, todos eles precisam de carne, ou seja, volume de peça, convexidade na carcaça, peso em carne, né? Precisamos de gordura e marmoreio entra mais especificamente no mercado qualidade e gourmet. Só que a gente precisa fazer um lembrete. Marmoreio também contribui como reserva energética, é uma reserva energética a mais que o indivíduo tem. E também fêmeas que tenham um nível de marmoreio bom também contribui para os sólidos no leite. E aí cabe ao criador e o seu técnico que faz o acasalamento, o programa de melhoramento no qual ele participa, buscar sempre, geração a geração, evoluir em termos de carcaça. Uma das conversas que a gente teve, eu, o Nauro, o Juliano e a equipe das 7 Estrelas, foi exatamente isso. Como que nós vamos trabalhar para evoluir geração a geração? Sempre buscando os indivíduos melhores, mantendo um equilíbrio para que não haja uma discrepância nas características, colocar uma ou outra muito boa e as outras medianas ou inferiores. Não, é sempre um equilíbrio.
Então esse trabalho, você tem a mensuração e a partir dos números que obtivemos, aí a decisão fica mais fácil para saber quais os indivíduos que a gente tem que melhorar ou equilibrar ou manter. Isso tudo é uma questão é um gerenciamento, a verdade é essa. Você consegue gerenciar o seu rebanho melhor. E quem adquirir essa genética, obviamente, que vai receber um pacote completo de tecnologia. É uma segurança para se usar em rebanhos PO ou comerciais. Muito bem. Doutor Matheus, então, falando um pouquinho, a gente achou que estava com o nosso microfone ligado, mas na verdade não, por isso que ele não nos ouviu lá. Naur, conta um pouco mais da experiência das 7 estrelas embriões. Quantos animais reprodutores vocês já identificaram com essas características e as vacas por lá têm um leite de melhor qualidade? Zaidan, como o próprio Matheus disse, né, nós acreditamos que essas matrizes agora vão ter um leite de qualidade superior à da geração anterior. Na verdade, em seleção, Zaidan, o que se faz é mensurar em várias áreas, né? E a carcaça é um foco bastante importante para nós, embora nós tenhamos 7 pilares, carcaça seja só um dele, mas muito valorizado. E a mensuração permite que nós identifiquemos se estamos evoluindo, é o primeiro ponto. Segundo, quais animais estão fora da curva na excelência. E esses animais são multiplicados no caso das fêmeas, como doadoras, né? Então são fêmeas que vão ter sua genética multiplicada muitas vezes, e nos machos, são esses machos que nós temos aí, você conheceu, nós já começamos a mandar machos para centrais de sêmen, e que desse ano também, provavelmente, nós teremos mais alguns animais que serão enviados. Então a técnica, ela nos ajuda na mensuração, Matheus nos ajuda a interpretação dessas informações, o relatório vem agora um ranqueamento, ele é sempre muito aberto, a Pecos é sensacional para nos atender e eles preparam os relatórios de acordo com o que nós necessitamos para poder fazer esse trabalho. Legal, vamos voltar com o doutor Matheus. Qual é a velocidade de melhoramento genético através da ultrassonografia, doutor Matheus? Essa velocidade, ela depende muito do nível que o rebanho se encontra. No caso das 7 estrelas, desde quando a Pecos começou a atendê-los, a gente já identificou que eles já tinham um rebanho com características de carcaça muito boas. E aí, o Adriano Garcia, que é o técnico que os assiste, apertou mais um pouco o crivo, por isso que a gente já conseguiu uma geração dar um salto genético maior. Então, quanto maior for o nível, fica um pouco mais moderado essa evolução. Quando o nível de carcaça está mais abaixo das médias e usando os indivíduos corretos, a evolução na primeira e segunda geração é muito grande, é muito rápido. Então, a gente consegue evoluir de uma maneira rápida. É uma das características que a gente consegue trabalhar bem rápido. Quando a gente fala em termos de ciclo pecuário, um ciclo de 3 anos já é um ciclo rápido, né? Se a gente avalia essa matriz hoje e já faz o acasalamento para evoluir em termos de carcaça, daqui 3 anos a gente já tem uma geração de bezerros e bezerras com uma superioridade muito significativa. E aí, a partir de então, essa geração nascida já fruto desse primeiro trabalho, já também consegue se evoluir. Porque a gente tem já indivíduos no mercado muito bons de carcaça, então, e já identificados. Isso facilita bastante a escolha, seja do touro ou seja da matriz para multiplicar a genética. E a gente identificou que as 7 estrelas têm esse material. Pode-se utilizar animais de outros rebanhos, sim, mas lá dentro do rebanho já existem indivíduos de superioridade genética para a carcaça. E aí tem que se explorar isso.
Doutor Matheus, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? O senhor está aí na sede da Ricardo Nicolau, bela sede da Ricardo Nicolau Leilões. Um abraço a todos por aí e obrigado, senhor, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou sempre à disposição para quaisquer dúvidas que for, eu sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Naor, agora é com você. Você está identificando essa rapidez no melhoramento genético do seu rebanho? Zaidan, o Matheus falou uma coisa que é muito interessante, né? Embora o crescimento nesses ganhos seja maior em rebanhos que não tenham esse trabalho, então, quer dizer, não é o caso das 7 estrelas, nós ficamos muito surpresos com esse crescimento de uma geração para outra. Então, essa herdabilidade está bem alta lá no rebanho e nós estamos muito satisfeitos, Zaidan. E muito satisfeitos também com o trabalho deles, né, que tem auxiliado. Quer dizer, se você for comprar um touro das 7 estrelas hoje, Zaidan, eu vou te falar como é a carcaça dele e o potencial que ele tem para transmitir isso para os seus produtos. E habilidade materna para as fêmeas também. Sim, exatamente. Na verdade, Zaidan, a gente tem um processo agora das super precoces, né? Nós vamos depois vir falar sobre super precocidade de fêmea e de macho. E o que acontece? Quando a gente trabalha com as super precoces, a gente diminui o intervalo entre gerações. E até esse ciclo pecuário de 3 anos ele pode ser encurtado. Essa genética ela evolui mais rápido do que a cada 3 anos. Aqui o Naor Barbosa, gerente de marketing das 7 estrelas. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Zaidan. Um abraço para o Matheus lá em Sinop. Obrigado, Zaidan. Bela sede da Ricardo Nicolau Leilões, né?